Oi pessoal, eu sou a Carol Guida, nova integrante do Ponto Cultural. E no programa de hoje nós vamos mergulhar nas diferentes formas de celebrar essa data tão especial que é a Páscoa. Editor, roda a vinheta. Bem-vindos ao Ponto Cultural, seu ponto de encontro com a cultura de Jacareí e região. Para começar, a gente vai dar uma olhadinha na matéria que o Gui preparou pra gente, se liga só. Fala galera, começando mais uma matéria. E na matéria de hoje nós falamos com a Isa, uma jovem empreendedora que faz doces na época de Páscoa. Confira! Isa, como você começou a vender doces? Vem de família? Você tem uma paixão? Conta pra gente, por favor. Então, desde pequena sempre gostei muito de fazer bolos. E minha mãe sempre me ensinou a cozinhar e tal. E quando eu entrei pra faculdade de jornalismo, né, que eu sou formada em jornalismo, os meus amigos falavam, por que você não traz bolo pra vender e tal? Eu sempre levava, né, de graça pra todo mundo comer. E aí eles falaram, por que você não começa a vender bolo de pote, brownie? Que era o que eu mais gostava de fazer. E aí eu comecei a vender na faculdade. E aí começou a dar certo, né? Era uma forma de uma renda extra e tal. E aí eu parei, né, no último ano para ir de vender por conta do TCC, né? Para eu focar mais no TCC. E assim que eu me formei, o meu namorado teve a ideia de profissionalizar isso, né? Então aí ele cuida da parte administrativa e eu faço a produção, né? Que é a compra do material, eu produzo todo o doce e ele fica com a parte do atendimento, do financeiro, administrativo, marketing, enfim, tudo isso. Você vende só na época de Páscoa ou produz sempre? E aí, né, a gente foi pesquisar mais a fundo, né, pra saber como é que a gente ia fazer. E a gente decidiu vender copos da felicidade, brownie, né, na fatia de brownie, bolos de pote. Então a gente tá desde junho do ano passado, né, de 2024, vendendo docinhos. Estamos crescendo cada vez mais, graças a Deus. E essa é a nossa primeira Páscoa, né? Eu já tinha feito uma vez uma Páscoa, eu sozinha, né? Tava vendendo mini ovinhos na marmitinha. E aí a gente teve essa mesma ideia esse ano, né? Como a gente tá começando agora, a gente tá fazendo a pronta entrega. A gente não tá pegando encomenda, assim, sabe? A gente faz a pronta entrega, então se a pessoa quiser comer um ovinho de Páscoa agora, ela pode escolher ali o sabor que ela quer e a gente entrega pra ela. Ou também pode, tipo, quero encomendar, mas aí fica a critério dela escolher o dia. Mas ela também tem como pedir ali na hora, receber, por exemplo, no serviço delas. E aí, agora a gente tá fazendo isso, né? Agora é semana de Páscoa. Então, as nossas encomendas começaram a crescer, né? Já tem algumas coisas encomendadas e já tem muita gente pedindo em pronta entrega mesmo, pra comer no próprio dia ou pra já dar de presente adiantado mesmo. Então, nossa primeira Páscoa, assim, oficialmente. Nessa época do ano, tem alguma diferença nas vendas ou em seu planejamento? A gente tem sim uma planilha, né, separada com todos os custos, com todas as vendas, porque a gente coloca na planilha de vendas da semana normalmente, que a gente faz fechamento toda semana, todo domingo a gente fecha as vendas da semana, e a gente também tem essa planilha separada da Páscoa para ver o resultado que a campanha de Páscoa gerou. Então a gente, né, se programa, nós optamos por comprar cascas de uma moça que ela revende apenas as cascas de ovos. Então a gente não tem o trabalho de fazer as cascas, isso já ajuda bastante na nossa produção, porque como a gente faz a pronta entrega, só colocar o recheio e os complementos já ajuda muito. Então é uma preparação a mais, porque aumenta o volume também de encomendas, de pedidos. Então a gente está aí se organizando diferente do que a gente está acostumado no nosso delivery que a gente faz durante a semana. Acha importante os jovens empreenderem mais? Acredita que agrega algo em suas vidas? Eu acho super importante, né, os jovens buscarem esse conhecimento. Muitos, né, desejam empreender, principalmente na área que eles, né, estudam, fazem faculdade,
justamente para ser independente. Isso é muito legal. A gente precisa de mais jovens que estejam cada vez mais com essa vontade de empreender, porque nós sabemos que é muito difícil empreender no Brasil. Então, é muito importante que esses jovens sejam instigados a procurar isso, sabe? A ter o seu próprio dinheiro, sua própria renda e ser, né, como diz todo mundo, ser o seu próprio chefe, né? Lógico que não é fácil, tem muitos desafios, mas para aquelas pessoas que realmente querem, têm vontade, eu recomendo sim que estudem, que corram atrás, que não desistam, porque vale muito a pena você olhar para trás e perceber tudo que você já criou, tudo que você já fez e construir uma coisa sua, né? Então isso é muito legal e essa é a minha dica para os jovens: estudem, empreendam se vocês têm vontade de empreender, porque não basta só querer, por exemplo, sair do CLT, você tem que querer muito, porque exige muito trabalho. Então, se você estiver só pensando em sair do CLT para você não ter um chefe, não dá certo. Você tem que ter força de vontade, você tem que realmente querer pesquisar muito, estudar muito, correr atrás, para você de fato conseguir se manter nessa vida, porque não é fácil ser empreendedor, gente. A gente rala muito. Isa, muito obrigado pela sua participação no Ponto Cultural. Espero que você faça boas vendas. Galera, eu vou ficando por aqui, vocês vão de volta pro estúdio e a gente se vê na próxima. Valeu! Valeu, Gui. Matéria super interessante sobre empreendedorismo. Agora no Indica Aí, Laís e Camila trazem uma dica imperdível: o Alto de Páscoa da Igreja da Cidade. Vamos conferir. Fala galera, está começando mais um Indica Aí. Eu sou a Laís. E eu sou a Camila, a nova integrante do Ponto Cultural. E hoje nós vamos falar sobre o maior espetáculo indoor da América Latina. E esse espetáculo é o Alto de Páscoa, a Jornada, que acontece na Igreja da Cidade, em São José dos Campos. O Alto de Páscoa teve seu início no dia 14 ao dia 17/4. E continuará neste final de semana, do dia 18 ao 20/4. Com a abertura da primeira apresentação das 17 às 19 horas. Já sua segunda apresentação será das 20 às 22 horas. Os ingressos são gratuitos e você pode acessá-los através do Instagram da Igreja da Cidade, ic.sjcampus. E levar 1 quilo de alimento não perecível para entrar no evento. Segue a apresentação. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, ao teu nome clamarei. Quem não conseguiu ingresso, mas tiver vontade de ir na apresentação, é só chegar mais cedo. Que colocam vocês nos lugares ainda vagos até lotar o auditório da igreja, cabendo cerca de 5.000 pessoas. É um espetáculo que movimenta muitas pessoas, contando com cerca de 1.500 a 1.700 voluntários. Livre para todos os tipos de público, então não percam essa oportunidade, hein? De participar de um evento que recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial do Estado de São Paulo, sendo patrocinado por grandes empresas do Vale do Paraíba. É isso aí, galera. Esse foi o Indica Aí de hoje. Nós ficamos por aqui, até a próxima e tchau, tchau! Valeu, meninas! Parabéns pela matéria! E no quadro PCE, a Maria Clara vai apresentar o projeto de Páscoa Solidária do Rotaract Clube de Jacareí, que está indo para sua 8ª edição. Vamos dar uma olhadinha. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Ponto Cultural Entrevista. No episódio de hoje vamos receber Suelen Neves e Murilo Nunes para falarmos sobre a Páscoa Solidária do Rotaract Clube de Jacareí e a importância dessa ação para a cidade.
Olá, Suelen. Olá, Murilo. Sejam bem-vindos e muito obrigada por terem aceitado o convite. Obrigado pela participação nossa. Obrigado. Então, vem aí a 8ª edição, né, da Páscoa Solidária. E para começar, eu queria voltar lá no início. Qual foi a motivação para vocês começarem esse projeto? Pode ir. Bom, o Rotaract é um grupo de jovens, né, de 18 a 30 anos, assim, hoje já passou o limite máximo, a gente não tem muito estipulado a idade máxima, mas o nosso foco sempre foi a comunidade, né, o voluntariado e a profissional como um todo. E por ser uma época festiva de família, essas coisas assim, sabe, tem muitas pessoas em condições vulneráveis, o Rotaract se uniu junto com seus associados e participantes para a gente conseguir fazer esse projeto social. Aí veio a ideia de, na época, fazer arrecadação de ovos de Páscoa, né, e de caixas de chocolate, e a gente até tirava as caixas, os chocolates dentro das caixinhas, fazia vários saquinhos para entregar na comunidade. Mas com o tempo foi crescendo bastante isso e a gente chegou nessa proporção que está hoje. E por que a Páscoa? Bom, a Páscoa, justamente porque a gente começou a observar todas as ações e projetos que a gente faz, a gente vê da comunidade mesmo. E chegava demanda pra gente, de escola, de creche, de líderes de bairro pedindo: você não pode fazer alguma coisa lá pro nosso bairro, porque as crianças são mais vulneráveis, não têm acesso a essas coisas, não conseguiriam ajudar a gente. Então, a partir da comunidade, mas é o início do projeto. Então, como essa demanda veio pra gente, a gente acabou colhendo na Páscoa mesmo. Entendi. E durante o ano vocês fazem outras ações semelhantes? Como é que funciona dentro do clube? Sim, a gente costuma dizer que a gente tem uma gestão, né? Começa todo dia 1º de julho e vai até dia 30 de junho do outro ano. Então fica sempre uma gestão inteira ali e a gente tem um planejamento. A gente faz as festas, Dia das Crianças, Natal, Solidário também, que a gente faz entrega de brinquedos, ou a gente vai em alguma creche, entrega alimentos também, faz um almoço solidário. E além disso a gente tem projetos de grande impacto que nós estamos fazendo na cidade. Nós estamos fazendo agora um projeto que é levar numa escola de Jacareí, palestras para ajudar os alunos do ensino médio a escolher o mercado de trabalho, aonde seguir, e depois, consequentemente, a gente vai ajudar eles a montar os currículos deles e encaminhar para a indústria, para empresas parceiras. Então, assim, é nosso foco mesmo é ajudar a comunidade na questão do profissional, na questão do acolhimento e vários outros projetos que a gente costuma fazer também. Teve até um projeto que se originou aqui na TV Câmara, que foi uma repórter que trabalhava aqui, que ela foi num bairro falar e acabou descobrindo lá, eles não tinham acesso à água potável. E aí ela foi lá com a gente, ela conhecia a gente também de outras ações, outras coisas, e veio falar: olha, será que vocês não podem ajudar? E a gente acabou levando água potável, que é o mínimo, um direito que todo mundo devia ter acesso a uma comunidade toda, ao bairro do Poço lá, através de uma reportagem daqui que a gente fez. Exatamente. Através da reportagem daqui a gente teve conhecimento disso aí, a gente estruturou um projeto, aí com o apoio do SAI de Jacareí, do Rotary Internacional, que é quem subsidia alguns projetos financeiros nossos no mundo inteiro, né, que é uma instituição internacional. Veio essa verba com parceria de empresas e de outros locais de Jacareí. A gente conseguiu levar água para 13 famílias, né? Isso. 13 famílias ao todo lá do bairro do Poço. E essas histórias, essas ações, elas mexem muito com o nosso emocional, ainda mais vocês estão aí na linha de frente. E eu queria saber o que vocês esperam despertar, tanto em quem está doando, tanto em quem está participando, se voluntariando, tanto em quem está recebendo as doações. Bom, é muito gratificante, a gente costuma dizer, o sorriso no rosto da criança, né, ou da pessoa que está recebendo o chocolate, e aquelas pessoas que querem ajudar de alguma forma, que sempre falam assim: eu gostaria de ajudar as pessoas, ajudar o bairro, a comunidade, mas não sei como. Infelizmente, hoje tem pessoas que acabam agindo de má fé com questões de doações e acabam acreditando no Rotaract, entendeu? Que a gente presta conta, a gente, todo o dinheiro arrecadado é postado, quanto que foi gasto, quanto que não foi, as caixinhas que foram compradas, para onde foi entregue. Então a pessoa vê a confiança no dinheiro dela, ou na doação do chocolate dela, e também vê o sorriso de gratificação das crianças, né, das famílias que a gente faz as doações também. E existe algum momento que marcou a trajetória de vocês da Páscoa Solidária? O meu foi minha primeira Páscoa Solidária logo no primeiro ano. Eu lembro que eu estava vestido de coelho, a gente já tinha feito entrega em diversos bairros na cidade, e por último ficou um antigo orfanato que tinha aqui na cidade de Jacareí. E aí a gente foi fazer uma entrega lá, eu de coelho, acho que era uma das últimas crianças que a gente estava atendendo lá. E eu lembro que perfeitamente eu fui entregar uma caixinha, foi um ovo de Páscoa, pro orfanato foi um ovo de Páscoa. Uma criancinha pequena, que na época ela tinha 8 ou 9 anos de idade.
e ela pegou o chocolate, mas me devolveu. Falou assim, eu não queria o chocolate, eu queria minha mãe de volta. Aí isso me marcou profundamente. Ainda bem que eu costumo dizer que aquela fantasia tem o rosto do coelho, porque por dentro da fantasia eu estava emocionado e chorando, né? Porque eu não sabia qual reação eu tinha que ter no momento ali. Aí até veio um instrutor do orfanato, pegou, ajudou a criança, falou, não, galera, isso é uma doação que as crianças estão fazendo para alegrar seu dia e tudo mais. Mas é bem marcante também, fora as outras coisas, que você vê o sorriso na família das pessoas. Tem até o caso, né, na a memória mais marcante foi uma época que é uma história meio que você espera, mas que foi emocionante na hora. A gente acabou entregando chocolate nesse bairro e o pai veio agradecendo, chorando, falando que se não fosse a criança não ia ter chocolate aquele ano. Então é isso que motiva a gente voltar no próximo e continuar a campanha, porque é um chocolate que faz diferença, que dá um sorriso, que ajuda uma família, né? E que às vezes muitas pessoas têm acesso e acabam nem pensando nisso. Exatamente. E que vocês chegam em pessoas vulneráveis que fazem o ano da pessoa, né? É igual esse caso dela, né? O pai chegou e agradeceu, falou, se não fosse essa caixinha de bis com 15 bis ali dentro, ele falou assim, meu filho não ia comer chocolate esse ano, porque eu não tinha condições. Então ver esse agradecimento da comunidade, das famílias, assim, é gratificante. E o público-alvo de vocês é crianças? Isso, né? Isso, primeiramente crianças, mas a gente acaba indo nesses bairros mais vulneráveis, né? Então a gente acaba alcançando outros públicos também, idosos, pessoas assim. Como comunidade como um todo, mas o foco mesmo são as crianças. Mas o foco principal é da criança. E quais comunidades vocês atingem hoje? Hoje são as comunidades mais afastadas, né? A gente costuma ir muito ali no pessoal do Coração Valente, que é para sentido o bairro do Bom Jesus. Tem o pessoal do 22 de abril, que a gente costuma fazer a festa das crianças, também a gente faz as doações lá. São os bairros mais afastados da cidade. Né? Em Igarapé. Já são 8 anos de ação. Então a gente fala que a gente contabiliza mais de 5 mil crianças atendidas. Vai variando entre uns 10 bairros diferentes, porque a gente procura equilibrar também, né? Como de vez em quando a gente consegue mais arrecadação, de vez em quando menos, então a gente vai variando. Entendi. E vocês acreditam que essa ação ela criou um laço entre o Rotaract e a comunidade? Virou uma tradição? Sim, tanto é que quando a gente vai fazer outra ação, tipo, ele falou dessa ação de Dia das Crianças. A gente vai nesse bairro lá, ele já pergunta, vocês vão vir na Páscoa, né? Não sei o que, então eles já ficam aguardando. Acabou virando uma tradição, por isso que a gente mantém também a ação. Por mais que tenha anos tenha mais difícil conseguir a arrecadação, a gente fala, não, a gente vai dar um jeitinho, a gente tem que fazer essa ação. E como vocês enxergam a importância dos projetos sociais que vocês fazem ao longo do ano para a cidade? Bom, assim, a gente vê, a cidade tem os seus gestores públicos e tudo mais, mas precisa do voluntariado, né? Das pessoas que pensam na comunidade sem pensar em ter um retorno e sem pensar em gestões financeiras, algo do tipo. Então é para isso que a gente costuma dizer que existe o Rotaractiano, existe o Rotariano, o Interactiano, que é para que a gente possa ajudar as pessoas como um todo, né? Levar, às vezes, um alimento para a família da pessoa, ajudar no encaminhamento profissional, que nesse projeto nós estamos fazendo, ajudar na água potável, a pessoa ter um acesso a uma água potável. Então, assim, isso é o foco do nosso trabalho voluntário, né? E não só isso, também trabalhar a nossa liderança, trabalhar o nosso profissional, network e ajudar como um todo. Então, como ele falou, a gente fala que o voluntário são pessoas da comunidade. Ninguém melhor para saber o que a comunidade precisa do que a própria comunidade. Então, a gente somos jovens de Jacareí que estamos lá, que estamos nos nossos bairros, que estamos vendo o que está acontecendo em volta. Então, a gente está lá para propor ações e propor projetos justamente para ouvir. Então, até um chamado para quem quer fazer voluntariado algum dia, alguma coisa, se quiser conhecer a gente, se quiser fazer parte, é só vir, nossas reuniões são abertas para todo mundo a partir de 18 anos, todos os jovens a partir de 18 anos. E a gente sabe que tudo que vale a pena tem suas dificuldades. E quais são os maiores desafios que vocês enfrentam, ainda mais na Páscoa Solidária, dentro do Rotaract, nessas ações? Acho que a arrecadação como um todo, às vezes é muito difícil. A gente teve um ano que na semana da doação nós estávamos com 200 e poucas caixas. Quando chegou o dia da doação nós tínhamos passado de 1000 caixas. Então de última hora começou a receber doações de dinheiro, doações em caixinhas assim. É como um todo a divulgação também. A gente pede para que as pessoas assim, você não pode ajudar, algo do tipo, mas ajuda a compartilhar o nosso projeto, as nossas ações, que isso vai ajudar o nosso engajamento, a mostrar para as pessoas que tem validade no que a gente faz, essas coisas assim.
Acho que a nossa maior dificuldade no momento. Falando na questão da Páscoa Solidária, geralmente é a arrecadação mesmo, a contribuição do pessoal. É porque às vezes até mesmo vocês estão ali com o número contado, chega lá na hora, dobra o número, né? Exato. Como a gente sai pras ruas, né? Não dá pra ter um número certinho, né? Pode aparecer mais criança, mas... Teve até um fato que a gente brinca questão do bairro do Rio Comprido, que a gente foi lá com, acho que a gente tinha praticamente umas 800 caixas. A primeira vez que a gente foi lá. Foi a primeira vez que a gente foi, a gente sobrou muita caixa e falou assim, vamos pra lá. Só que a gente começou a aparecer muita criança, muita, e não eram crianças repetidas que você vê assim, porque a gente tem um controle, né? Faz a fila pra entregar. Só que tomou uma proporção tão grande, a gente falou assim, meu Deus, será que a gente vai dar conta? E no final, ainda graças a Deus, sobrou umas caixas pra gente poder conseguir administrar, porque a gente achou que naquele momento a gente não ia ter o controle, porque a gente foi umas caixas que sobraram, né? Tipo, 800 caixas. A gente já tirou 3 bairros no dia. Em 3 bairros daquele ano, acho que foi um ano retrasado, se não me falha a memória, em vários carros juntos, o coelho, a gente sempre tem um que se veste de coelho, um super-herói, a gente faz uma caravana pra ficar bem legal mesmo, né? E começou a aparecer crianças das ruas, das vielas, das casas, assim, foi muito grande, a gente levou até um susto, mas graças a Deus deu pra atender o bairro. E às vezes nem sempre só as crianças, né? Acaba aparecendo adultos, idosos e um público geral, sim, né? Porque todo mundo gosta de chocolate, daí vai negar o chocolate pra alguém, então a gente acaba cedendo. Mas acontece de brotar muita gente também. E esse ano, quais são as expectativas, as metas? Esse ano nós estamos trabalhando na meta também de 1.000 chocolates, né? Nós já estamos por volta de 400 chocolates arrecadados. Estamos recebendo bastante doações essa semana. A gente sempre conta que é a última semana mesmo. É a semana do vamos pra cima, que chega doações, chega dinheiro, chocolate e tudo mais. O pessoal tá mais no clima de Páscoa, acho, daí vem as doações. Então a gente ainda tem mais uma semana de arrecadação, que a gente vai acabar entregando no domingo mesmo de Páscoa esse ano, no período da manhã. Então a gente tá nessa campanha agora, na reta final. E normalmente quem vai fazer essas entregas? É no domingo de Páscoa mesmo? Como funciona? Vão todos os associados, né? Familiares, amigos, até mesmo a pessoa de fora que quer fazer a doação e participar, não tem problema, pode ir junto. Tem gente que, eu não posso fazer uma doação, mas gostaria de estar junto, participar, ajudar na entrega, pode ir junto com a gente também, porque a gente precisa de pessoas assim, porque chega na hora, tem que administrar as filas, carimbar as crianças, ter o controle de quem já pegou, quem não pegou, então é sempre bom voluntário a mais. A gente vai sair sempre, é um domingo de Páscoa, 7h30 da manhã a gente se encontra para montar as caixinhas, adesivar tudo certinho pra gente poder ir pros bairros fazer as entregas. Tudo por um propósito maior, né? Com exatamente. Certeza. E explica pra gente como faz pra doar, como que faz pra colaborar. Então, a doação ela pode ser realizada através dos nossos associados. É só entrar em contato lá no Instagram do clube, que é o Rotaract Clube de Jacareí, ou através do Pix que a gente tem, que é o rotaractjacareí@gmail.com. Pode ser feito dessa tua forma, então entregando a caixinha ou o valor monetário mesmo, que a gente está pedindo o valor de R$5 por caixinha para ser realizada essa doação. E, pessoal, a gente está chegando no final da nossa entrevista, mas antes disso eu queria perguntar para vocês qual a maior lição, o maior aprendizado que vocês tiraram durante toda essa jornada, todos esses anos participando na linha de frente da Páscoa Solidária. Acho que a mais importante, assim, que o pessoal fala, mas você vai doar um chocolate ali, não sei o quê, mas que cada pequenina ação importa e tem um impacto muito grande mesmo. Só você participando lá, entregando o chocolate e recebendo a gratidão, abraços, aí você entende que cada ação conta, de verdade. Vale todo o esforço, tudo correria. Principalmente ver o sorriso no rosto das crianças, da comunidade como um todo, né? Aquele famoso ditado que a gente tem no nosso clube é a voz da inocência, né? E um lema que a gente tem no Rotary Internacional é o dar de si antes de pensar em si. O que a gente carrega é a retribuição que a gente tem de volta dos nossos projetos. E o que vocês esperam passar adiante para os próximos que virão e entrarão no lugar de vocês? A continuidade como um todo, né? E a de não continuar. Estar para apoiar, mas a gente precisa sempre de pessoas que pensam no outro. Cada dia vai surgir uma nova demanda, um novo problema. E cada pessoa diferente tem uma ideia diferente, né? Uma vivência diferente que acaba contribuindo. Então, a gente quer que só continue. Então, estamos lá para, depois da gente, continuar muitos anos ainda. A continuidade do projeto, como um todo. E a união também faz a força, isso, né? Com certeza. Cada pequena contribuição já ajuda muito, cria muito impacto no final. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui, por terem aceitado o convite. Muito obrigado, nós. Ainda obrigado mais vocês pela visibilidade que vão trazer pra gente. Para falar sobre esse projeto tão bonito que é a Páscoa Solidária. E muito obrigada. Obrigado. Obrigada.
Bom, pessoal, a nossa conversa chegou ao fim, mas você pode acessá-la novamente no nosso canal do YouTube. E não se esqueçam também de nos seguir nas redes sociais em @TV Câmara Jacareí para acompanhar o nosso conteúdo exclusivo. Eu fico por aqui, muito obrigada e até a próxima. Valeu, Maria. E fica aqui o nosso abraço para a Suelen e para o Murilo. Gente, o nosso programa está chegando ao fim. Obrigada pela companhia. Aproveitem o feriado e até o próximo Ponto Cultural. Tchau! Tá. Peraí, meu sovaquinho. Ai, que eu achei meu sovaquinho gordinho. Ai, eu achei. Meu Deus. Tá. Ai, eu tenho tique nervoso. Agora eu vou ficar assim na câmera. Você tem também, né? Oh, eu tenho vários. Tá, vai. Qual que eu tenho? Você já pegou? É a do olho, assim, ó. E se eu fico olhando muito, eu começo a... Você pega? Opa! Mas eu tenho... O meu é esse. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Fala, galera! Fala, galera! Beleza? Aqui é o Enaldinho de... Tamo junto!